Salve rapaziadinha, Fefe Desenhos na área. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês bem diferente dos nossos últimos dois vídeos, né? Porque eu tô querendo trocar uma ideia com vocês. Bom, como vocês sabem, eu tô começando agora esse canal aqui, né? E eu comecei aí com a saga dos ratinhos, inclusive eu queria agradecer todo mundo que já se inscreveu no canal, que curtiu os vídeos da saga dos ratinhos. Semana passada eu coloquei um vídeo aí no Shorts de comemoração, né? Comemorando 100 inscritos. E hoje a gente já vai bater 200 inscritos, pessoal, aí em uma semana. Talvez já tenha batido agora no momento que eu tô gravando esse vídeo, que eu ainda não cheguei a conferir. Mas eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, todo mundo aí, pessoal, que já chegou no canal. E eu quero também fazer uma apresentação para vocês sobre minhas ideias aqui do canal. Esse vídeo vai ser meio que isso, vai ser uma conversa, meio que uma apresentação e meio que um planejamento. Porque qual que é a parada? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe, né, vulgo Fefe Desenhos aí, Felipote. E eu comecei esse canal aqui porque eu queria compartilhar um pouquinho dos estudos que eu tô fazendo de arte, né? Porque eu sinto que muitos conteúdos de arte, de pintura digital e de desenho são muito difíceis de encontrar aqui no Brasil, né, em português. E eu tô querendo trazer alguns conteúdos aí para ajudar, né, a comunidade, do mesmo jeito que eu já fui muito ajudado aí pelos conteúdos que eu já encontrei. Pra gente também ter uma troca assim, né, eu também consegui aprender aí com vocês, trazendo assim as coisas que eu estou aprendendo, a gente trocando uma ideia. E é exatamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal. Quais vão ser alguns dos temas que a gente vai abordar no canal daqui para frente. E aí, vamos conversar. Quero ver o que vocês acham, comentem aí também. Eu cheguei a fazer uma pesquisa lá no Instagram, né? Se você não me segue lá no Instagram, inclusive, vai lá seguir. @FLPOT, aqui no cantinho aparecendo. E vai ter o link aqui embaixo também. E aí eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, né, falando sobre alguns dos temas que eu estou estudando no momento e perguntando para vocês quais vocês tinham mais interesse. E aí esse aqui foi o resultado da pesquisa. Em primeiro lugar ficou design de personagem, criação de personagem. Em segundo, pintura. Em terceiro, perspectiva. E em quarto lugar, anatomia, né? Esses são alguns dos temas que eu tô pensando em trazer aqui pro canal. Eu também quero trazer algumas coisas sobre animação, porque eu estudei animação, né? Eu me formei em animação na faculdade. E a animação é um conteúdo que é muito difícil de achar aqui na internet, em português pelo menos, né? Eu mesmo passei muitos apuros aí procurando um software bom para animação, algo que eu me identificasse, para entender alguns conceitos. Então, isso é algo que eu também quero trazer aqui pro canal, que eu acho que vai ajudar muita gente aí da nossa comunidade brasileira. Então, vamos hablar, amigos. Vamos hablar sobre los libros artísticos. Vamos falar um pouquinho então sobre alguns livros aqui que eu estou estudando e que eu tô pensando em trazer aqui pro canal. Então, pessoal, que nem eu falei, o mais votado lá no canal, depois de criação de personagens, foi pintura. E para pintura, eu estou estudando 2 livros no momento. Estou estudando esse livro aqui, Color and Light, do James Gunray. E é um livro que eu tô querendo trazer aqui pro canal. Tem muitas coisas muito interessantes nele. Olha só, olha a tecnologia que a gente tá aqui hoje, pessoal. 2 câmeras. Vocês não têm a menor ideia de como foi treta eu armar tudo isso aqui pra funcionar. Aí, esse daqui é um dos livros que eu tô querendo trazer, né? O Color and Light. Eu já dei uma estudadinha nele aqui. É um livro bem legal, pessoal. Eu ainda não terminei de ler ele, né? Eu tô aqui na parte sobre princípios da forma. Mas o conteúdo dele é muito, muito, muito da hora. Que nem o nome do livro já diz, ele fala sobre cor e luz. Então, ele faz desde uma abordagem aqui histórica, né? Sobre diferentes estilos, diferentes movimentos artísticos, como que eles enxergavam e estudavam a cor e a luz. E aí ele começa a entrar mais na parte mais científica, entre aspas. Então, por exemplo, ele vai começar a falar nesse capítulo aqui sobre como a luz vai funcionar em diferentes momentos, né, em diferentes ambientes. Por exemplo, como que é a luz direta do sol. Ele fala também sobre luz de fogo, luz elétrica. Ele vai falar também aqui sobre a luz na forma, como que os nossos olhos percebem a luz e a partir da luz
percebem a forma dos objetos. É muito legal, pessoal, um livro muito interessante. Que nem eu falei pra vocês, eu ainda não terminei ele, mas eu vou estar trazendo aqui conteúdo dele pro canal. E junto com ele, também vou trazer outro livro sobre pintura, que é esse monstrinho aqui, How to Render. Os dois são livros bem grossinhos. O How to Render, ele é um livro do Scott Robertson, o mesmo autor do How to Draw. E nesse livro aqui, ele vai falar bastante também sobre pintura, né? Esse aqui chegou semana passada, então ainda não cheguei a dar uma lida assim muito grande nele. Mas o pouquinho que eu li eu já estou gostando. E também vai ter muita coisa legal para trazer aqui pro canal dele. Nesse livro aqui ele vai falar sobre renderização, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo eu já cheguei a ler, esse capítulo aqui. Ele fala, assim como no Color and Light, sobre diferentes tipos de luz e sombras projetadas, né? Então, tem muita coisa aqui bem legal, né? Falando sobre a diferença de valores e a mudança de formas, como o nosso olho percebe isso. Falando também sobre diferenças de luzes diretas, luzes indiretas, sobre sombras de oclusão. Tem muita coisa muito legal aqui, pessoal. Esse livro aqui, que nem eu falei, chegou semana passada, ainda não cheguei a ler muito, mas o pouquinho que eu li eu já gostei bastante. Eu tô começando essa parte aqui de sombras projetadas agora. Esse livro aqui, ele é muito parecido com How to Draw, que é do mesmo autor, né? No que diz respeito à questão mais matemática, sabe? Ele tem um jeito muito técnico de desenhar e de construir as coisas. Mas, que nem eu falei, eu acabei de começar a ler esse livro, ainda não consigo falar tanto dele assim. Quando eu tiver mais informações, eu vou trazendo aqui pro canal, né? Então, para pintura, eu vou estar tentando trazer esses dois livros aqui pro canal, né? Tentando abordar algumas coisas que falam nele, que é conteúdos que são bem difíceis de achar aqui em português. Eu acho que vai ser uma boa de trazer para cá. Aí outro tópico também que vocês colocaram lá que tem mais interesse em estudar é perspectiva. E para perspectiva, eu tô estudando aqui outro livro do Scott Robertson, o How to Draw. Esses dois livros aqui, eles são uma dupla, né? O How to Draw e o How to Render. Um mais focado na parte do desenho e outro na parte da pintura, né? E, bom, os dois livros são bem grossinhos. São uns monstrinhos de livro, né? Acho que dá pra perceber. Tem bastante conteúdo aqui. Mas é um livro interessante, pessoal. Esse livro aqui, ele vai falar muito sobre desenho e de perspectiva. Ele eu já cheguei a dar uma estudadinha a mais do que nos outros ali, que eu tô com esse daqui há mais tempo. E é um livro, assim, que eu recomendo para quem tá com interesses, assim, em melhorar seu desenho, mas talvez não para quem é totalmente iniciante. Porque esse livro aqui, para quem é totalmente iniciante, às vezes ele pode ser um pouquinho maçante demais. Que o desenho do Scott Robertson é um desenho muito técnico. Ele tem aqui vários exercícios, né, que são muito importantes para você fazer se você tá começando, que eu tô querendo trazer isso pro canal também. Vou fazer uma série aí de como aprender a desenhar. Por exemplo, esses exercícios aqui das curvas, das linhas. Mas assim, como o desenho dele é muito técnico, para uma pessoa que tá querendo aprender a desenhar sem saber nada, às vezes ela vai acabar ficando meio frustrada, sabe? De ter que seguir várias regrinhas, entre aspas. Mas também é um livro bem legal, eu tô gostando bastante até onde eu li. Tem muita coisa aqui que são técnicas que você não vai usar sempre, sabe? Mas que é legal de saber, é interessante saber. E bom, eu vou estar tentando trazer também coisas falando sobre perspectiva baseadas nesse livrinho aqui. E aí, temos também anatomia, né, pessoal? De anatomia, eu tô estudando 2 livros. Um deles eu já tenho há mais tempo, que é esse Anatomia Artística, do Michel Lauricella. E o outro eu peguei também semana passada, o Constructive Anatomy, do George Brigman. O Anatomia Artística é muito legal porque ele está em português, né? É um livro em português. E o bom desse livro aqui é que ele entra muito em detalhes, assim, na questão anatômica. Então, por exemplo, aqui ele vai dar algumas regras gerais, né, no começo do livro, algumas proporções que são importantes de você ter em mente. Mas quando ele começa realmente a falar sobre cada tópico,
ele vai entrar muito em detalhes sobre cada osso e cada músculo, o que é muito, muito legal, né? Ele também fala um pouquinho aqui sobre a construção, né, com alguns desenhos. E o que eu acho legal desse livro aqui é a riqueza de detalhes que ele tem nos desenhos dos músculos e de especificar qual é cada músculo, né? E cada osso. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que a gente tem alguns números marcados, número 13, número 21. E para que serve isso? A gente pode vir aqui no final do livro, ele tem um glossário explicando qual que é cada um desses músculos, né? Então, ó, 21 seria o bíceps e ele mostra também qual que é a função desse músculo, né? Pô, não tá focando a câmera aqui. Mas, por exemplo, o bíceps, aí ele fala aqui aonde é que o bíceps se conecta, ou seja, na escápula e no rádio, e ele vai falar para que serve o músculo. Então, no caso do bíceps, flexão do braço. É um livro muito completinho assim para quem realmente quer se aprofundar nos detalhes da anatomia, mas junto com ele eu estou estudando um clássico da arte, né, que é o Constructive Anatomy do George Bridgman. E esse livro aqui chegou semana passada, eu ainda não cheguei a ler tanto ele, mas o pouquinho que eu li eu já gostei muito, porque o Bridgman ele tem uma abordagem diferente do Lauricella, embora o Lauricella seja mais novo, eu não tô querendo dizer que um é melhor do que o outro, são só técnicas diferentes. Mas o jeito que o Bridgman explora a anatomia é muito mais focado em junções maiores de grupos, pelo menos é a impressão que eu tive até agora, né? São minhas primeiras impressões. A forma como ele desenhava figura humana, usando essas linhas retas, era muito diferente para a época. Na época, a tendência era realmente, quando você está desenhando figura humana, fazer formas mais orgânicas, né? Usar curvas, porque o ser humano é orgânico, então não faria sentido você usar linhas retas na construção da figura humana. E o legal do Bridgman é que ele usa as linhas curvas e as linhas retas em contraste uma com a outra, né? Para criar desenhos muito impactantes. Então, eu acho que esse livro aqui funciona muito bem em conjunto com o do Lauricella. É o que eu estou estudando, né? Os dois juntos. E eu vou tentar trazer aqui uma mistura dos dois pro canal. Porque o legal do Bridgman é isso. É a visão do conjunto dele. Como ele consegue ver esses contrastes e desenhar esses contrastes no corpo humano, né? Na parte que ele realmente vai falar de cada músculo, de cada osso, eu acho que ele fica devendo um pouquinho. Fica meio difícil de visualizar, às vezes, as coisas que ele está querendo dizer. E para isso, o do Lauricella supre muito bem essa necessidade, né? Então são dois livros aí que eu tô estudando também, eu recomendo bastante. E aí, pessoal, a última coisa que eu também tô querendo trazer aqui pro canal é animação. Eu tô querendo fazer alguns vídeos sobre animação, porque que nem eu falei, todos esses tópicos eu acho que já são meio difíceis de achar na internet. E desses tópicos, o de animação em específico, eu acho que é o mais difícil de encontrar. Não tem muito conteúdo aqui em português ainda, né, sobre animação, sobre softwares. E eu acho que é um conteúdo legal de trazer também. Eu não coloquei lá na pesquisa do Instagram, mas algumas pessoas chegaram a me mandar na caixinha de respostas lá, né, que elas estavam interessadas em conteúdo sobre animação. Então, eu vou trazer aqui também vídeos abordando esse monstro aqui, um outro clássico aí, né? Talvez o clássico sobre animação, o livro do Richard Williams, um manual de animação. Que esse livro, né, tem a versão aqui em português, inclusive traduzida pelo Senac. Diferente dos outros livros, eu não estou estudando ele no momento, mas eu recomendo para todo mundo que está querendo aprender animação. Esse livro aqui, ele é mais carinho, tá? Esse livro e os How to Draw e How to Render são livros um pouquinho mais caros se você está interessado em comprar. Mas assim, o How to Draw e How to Render, que nem eu falei, eu tô começando. Minha primeira impressão foi boa, mas eu ainda não consigo ter certeza assim de recomendar, né? Porque eu ainda não cheguei a ler eles inteiro. Mas esse livro aqui eu recomendo, que eu já cheguei a estudar ele inteiro, né?
embora ele não é um livro que você vai ler uma vez e pronto, né? É sempre um livro bom de se voltar e ver cada tópico assim. Ele funciona mais como um livro de consulta do que um livro para você ler de uma vez. Também falando de animação, eu quero trazer aqui um pouquinho sobre softwares, né? O software que eu estou usando no momento é o Clip Studio. Eu estou usando o Clip Studio tanto para desenhar quanto para animar. Software de animação sempre foi muito difícil para mim para achar um que eu gostasse. E o Clip Studio tem sido esse software, estou gostando dele bastante. Então eu consigo trazer um vídeo aqui para vocês também apresentando esse software, né? Falando sobre as configurações que eu estou usando nele, por que eu acho ele bom e tudo mais. E é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Eu queria realmente trocar essa ideia aqui com vocês, falar um pouquinho sobre os planos aí, das coisas que eu tô pensando em trazer pro canal. Comentem pra mim o que vocês acham. Se vocês têm interesse em algum desses livros, se vocês já leram algum desses livros, qual é a opinião de vocês sobre eles. Se vocês têm algum outro conteúdo assim, algum outro livro que vocês acham que seria interessante, porque dependendo de qual for eu posso trazer, né? Então esperem, além dos vídeos que nem o dos ratinhos ali, né, apresentando projetos, eu também vou fazer vídeos aí sobre criação de personagens, né, e junto com criação de personagem também vou trazer alguns vídeos falando sobre esses temas aí que eu acho muito importante para quem quer ficar bom em desenho, em pintura digital. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado por você que assistiu. Obrigado por você que já se inscreveu no canal aqui. Se inscreve aí no canal, né? Se você ainda não se inscreveu. Curte esse vídeo. Compartilha esse vídeo para um amigo aí que curte arte, curte desenho. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo.